Bom dia! Continuando a nossa escola de formação de discípulos, vamos falar hoje sobre o princípio de autoridade, Mateus 28, verso 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. No último encontro de Jesus aqui na terra, com seus discípulos, ele afirma o absolutismo da sua autoridade. Naquela época, não era necessário explicar o que isso significava. Aquele que se batizava sob o nome de Jesus sabia que estava se colocando debaixo da autoridade do Quírios. Como Deus é amor, justiça e misericórdia, estar sob sua autoridade significa estar debaixo da proteção do Deus pleno e perfeito. Todos os homens estão sujeitos a um Senhor. O homem independente, que na verdade é escravo do pecado, anda por um caminho de morte e de perdição. O homem sujeito à autoridade de Deus sabe que ele está salvo. Ele aprende que a vontade do Senhor é, como diz Romanos 12, 2, boa, agradável e perfeita. Como tudo aquilo que foi afetado pelo pecado, o conceito de autoridade também sofreu distorções e hoje podemos ver a autoridade de forma negativa, mas não é assim que a palavra de Deus nos ensina. Deus não apenas tem autoridade, ele é autoridade. Sendo Deus a única e absoluta fonte de autoridade, todos que exercem autoridade fazem isso por delegação de Deus, como vem explicitamente mencionado em Romanos capítulo 13, versículos 1 e 2. Portanto, nos sujeitamos às autoridades neste mundo com a consciência de que, em última instância, nos sujeitamos ao próprio Senhor. Isso se refere à autoridade em suas muitas esferas: autoridade civil, autoridade do âmbito militar, no trabalho, na escola, na igreja. Então, naturalmente, nós precisamos compreender esse processo de autoridade. Se as pessoas que foram investidas dessa autoridade agem injustamente, se corrompem, abusam das delegações que receberam, elas prestarão contas a Deus. Para nós, contudo, não cabe rebelar-se contra a autoridade porque elas falharam, mas sim reconhecer o princípio de autoridade e delegação que falamos aqui. Estamos sujeitos à autoridade do Senhor Jesus. Estar sujeito à autoridade do Senhor Jesus é uma atitude interior que nos leva a não afrontar ou desrespeitar quem está investido de autoridade por amor ao Senhor. No entanto, não significa que faremos qualquer coisa que a autoridade nos ordena. Se estas ordens forem contrárias às ordens do Senhor Jesus, não devemos obedecer, mesmo mantendo a atitude interior de sujeição e de respeito. Por exemplo, quando os apóstolos foram presos e proibidos de pregar o evangelho, Pedro e aqueles irmãos que ali estavam afirmaram categoricamente, Atos capítulo 5, versículo 29, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Não obedeceram às autoridades porque estas tinham ordenado de forma submissa, que eles não cumprissem a vontade do Senhor. E eles sofreram dano por sua atitude, que no caso foi a prisão. É comum nos dias de hoje que as pessoas se rebelem contra as autoridades de um modo geral ou sem qualquer justificativa. Parece que a autoridade nesse tempo não tem mais valor, Esse procedimento rebelde, ele revela o coração do homem e o trabalho do diabo em colocar o homem contra a autoridade de Deus, já que Romanos 13 menciona que toda autoridade provém de Deus e quem se opõe à autoridade se opõe ao próprio Deus. A cultura desse mundo está impregnada da mente de Satanás, por isso, uma das coisas que devem ser transformadas pela renovação da mente é o conceito de autoridade, como está explicado aqui nesse lugar. Amém? Assim, falando de autoridade, nós chegamos ao final dessa estrutura de
escola de formação de discípulos, lembrando que nós vimos os macrotemas da escola de formação de discípulos, né? Nós passamos por muitos temas interessantíssimos. Nós falamos do propósito eterno de Deus, nós falamos da vida em Cristo, do Evangelho do Reino, nós falamos também de uma estrutura chamada Fundamentos da Fé, e ali eu quero abrir um parêntese aqui nos Fundamentos da Fé, porque nós vimos arrependimento de obras mortas, fé em Deus, batismo nas águas, batismo no Espírito Santo, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Nós vimos comunhão com Deus e, por último, a vida da igreja, terminando então o nosso tema em autoridade, princípio de autoridade. Vamos compreender que autoridade é algo que deve ser observado por qualquer pessoa. Mesmo que ela não tenha o conhecimento de Deus, quando ela se opõe à autoridade, ela está se opondo àquele que estabeleceu. É como se essa pessoa que exerce autoridade recebesse de Deus uma vestimenta, uma capa, e essa capa deve ser obedecida, né? Ela deve ser, na verdade, vista como uma autoridade delegada, que foi delegada pelo próprio Deus, para nós não nos insubmetermos contra ela. Dessa maneira, nós encerramos aqui o nosso estudo sobre escola de formação de discípulos. Temos da nossa parte aqui, então, uma estrutura em que foi gravado até agora, foram gravados até agora 35 aulas. Essa é a 36ª e última aula da Escola de Formação de Discípulos, e amanhã nós começaremos com um novo tema, se Deus quiser, em nome de Jesus. Bom dia, que o Senhor abençoe a Jerusalém. Levantamos as mãos e oramos pela paz dentro dos muros de Jerusalém. Que o Senhor cubra Jerusalém com as suas graças, com seu poder, com seu amor, com seus anjos enviados ali. Que a multiforme graça de Deus atinja toda Jerusalém, de maneira com que Jerusalém seja uma cidade cheia do Shalom de Deus. Nós abençoamos a Israel, nós abençoamos o mundo árabe, mas que o Senhor faça a sua vontade segundo as Escrituras naquele lugar. Nós declaramos que o pão nosso de cada dia nos dá, e hoje o Senhor nos coloca pão e semente nas mãos, e somos gratos a Ele por isso. E também nós estabelecemos que o Senhor, o grande eu sou, abençoe a nossa geração, que seja uma geração abençoada e abençoadora, em nome de Jesus. Bom dia e até amanhã, se Deus permitir. Graça e paz.